Sai da minha casa. Vai viver com o que você tem. As palavras ainda ecoavam na minha mente, enquanto eu permanecia ali parada, na soleira da porta, com uma mochila nas costas e 3 roupas dentro dela. O homem com quem eu havia compartilhado 15 anos da minha vida acabara de me expulsar como se eu fosse uma intrusa, como se nunca tivesse pertencido àquele lugar. Meus dedos tremiam ao segurar a alça da mochila. Era tudo o que eu tinha no mundo. Literalmente tudo. Ele sabia disso. E foi exatamente por isso que escolheu aquelas palavras. Não foi crueldade acidental. Foi crueldade calculada, projetada para me destruir. 15 anos. Sussurrei, mais para mim mesma do que para ele. E daí? Sua voz carregava um desdém que eu jamais imaginara ser capaz de ouvir direcionado a mim. Você nunca contribuiu com nada mesmo. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. O ar saiu dos meus pulmões de uma vez, e por um momento, tudo ficou embaçado ao meu redor. 15 anos cuidando da casa, dos sobrinhos quando eles vinham visitar, organizando a vida dele, sendo a esposa perfeita que ele sempre disse que queria. E isso era o que eu valia para ele. Nada. A porta se fechou atrás de mim com um som definitivo que pareceu ecoar por toda a rua. Ali estava eu, Margarida Santos, 42 anos, sem casa, sem dinheiro, sem rumo. Uma mulher que até 1 hora atrás acreditava ter uma vida, por mais imperfeita que fosse. Comecei a caminhar pela rua sem destino certo, meus passos ecoando no asfalto molhado. A garoa típica de São Paulo criava uma cortina cinzenta que combinava perfeitamente com o vazio que eu sentia por dentro. Cada passo me afastava da casa que eu havia ajudado a transformar em lar, da vida que eu pensava ter construído, do futuro que eu imaginara que seria meu. Sempre fui o tipo de pessoa que evita conflitos. Cresci ouvindo minha mãe dizer que mulher sábia constrói o lar com paciência, e levei isso tão a sério que me transformei numa versão fantasma de mim mesma. Durante todos esses anos com Eduardo, engoli críticas, desculpei comportamentos, justifiquei frieza. Sempre achei que era questão de tempo até as coisas melhorarem. Eu tinha sido professora antes de casar. Amava ensinar. Amava ver o brilho nos olhos das crianças quando elas descobriam algo novo. Tinha acabado de ser efetivada na rede municipal quando Eduardo apareceu na minha vida. Alto, charmoso, bem-sucedido no ramo imobiliário, ele me conquistou com jantares românticos e promessas de uma vida segura e feliz. Por que você quer continuar trabalhando? Ele perguntou depois que ficamos noivos. Eu ganho o suficiente para nós dois. Você pode se dedicar a cuidar da nossa família. A nossa família que nunca veio. 3 abortos espontâneos e uma crescente distância entre nós. Eduardo nunca quis investigar se o problema podia ser dele também. Essas coisas acontecem, ele dizia, mudando de assunto. E eu, como sempre, aceitei em silêncio. Larguei a escola para ser a esposa perfeita que ele desejava. Aprendi a cozinhar os pratos que ele gostava, decorei a casa no estilo que ele preferia, cortei o cabelo do jeito que ele achava mais bonito. Aos poucos, fui apagando pequenos pedaços de mim mesma, até que quase não sobrou nada da Margarida que eu costumava ser. Meu pai morreu há 2 anos, vítima de um infarto súbito. Lembro-me de como Eduardo ficou impaciente com o meu luto prolongado. A vida continua, Margarida. Você não pode ficar chorando para sempre. Mas aquela dor nunca realmente passou. Papai era minha única família verdadeira após a morte da mamãe. O único que sempre acreditou em mim, que sempre disse que eu era capaz de qualquer coisa. Agora, caminhando pela rua com tudo o que possuía numa mochila velha, me dava conta de como havia me tornado pequena ao longo dos anos. Como havia encolhido até caber no espaço minúsculo que Eduardo determinou para mim. Como havia me convencido de que ser invisível era ser virtuosa. A casa ficava em Perdizes, um bairro de classe média onde Eduardo comprara o imóvel com a herança do próprio pai. Eu sempre soube que legalmente não tinha direito a nada. Tudo estava no nome dele, adquirido antes do casamento. E nosso regime era a separação de bens. Na época,
Eu não questionei. É só um detalhe legal, ele havia dito, me beijando na testa. O que importa é o nosso amor. Era uma construção de 2 andares, com jardim frontal que eu cuidava com carinho obsessivo. As rosas que plantei no ano passado desabrochavam em tons vibrantes, ironicamente belas naquele momento tão sombrio. Passariam a ser responsabilidade de Carla agora. Carla, a corretora de 28 anos que trabalhava na mesma imobiliária que Eduardo e que havia se tornado muito mais do que uma colega de trabalho. A descoberta havia acontecido por acaso, como sempre acontece essas coisas devastadoras. Uma mensagem que chegou no notebook de casa enquanto Eduardo estava no banho. Uma mensagem carinhosa, íntima, cheia de risadinhas e corações, que não deixava dúvidas sobre a natureza do relacionamento deles. Mal posso esperar para sairmos de viagem juntos no fim de semana. Vai ser nossa primeira vez dormindo numa cama de casal oficialmente. Minha primeira reação foi negar a realidade. Talvez fosse algum mal-entendido, alguma piada de escritório que eu não estava entendendo. Mas então vi as mensagens anteriores. Dezenas delas, algumas acompanhadas de fotos que me fizeram sentir náusea. Quando confrontei Eduardo, ele não negou. Apenas encolheu os ombros com uma naturalidade assombrosa e disse que essas coisas acontecem quando uma mulher para de se cuidar. Eu havia parado de me cuidar? Durante semanas após a descoberta, me examinei no espelho procurando os defeitos que justificariam a traição. Meus cabelos castanhos estavam um pouco mais ralos, é verdade. Algumas rugas haviam aparecido ao redor dos olhos. Meu corpo não era mais o mesmo da jovem de 20 e poucos anos que ele conheceu. Mas quem era? A diferença é que eu havia envelhecido amando e sendo fiel. Ele havia envelhecido procurando algo diferente. Os problemas começaram sutilmente, como a maioria das tragédias matrimoniais. Primeiro foram os comentários aparentemente inocentes sobre minha aparência. Que tal cortar o cabelo? Está meio sem vida. Essa roupa não está muito velha? Você viu como a esposa do Roberto está bonita. Deve estar fazendo academia. Depois vieram as comparações constantes com outras mulheres. Sempre em tom de brincadeira, sempre seguidas de um "mas eu te amo como você é", que deveria soar reconfortante, mas que só me fazia sentir inadequada. Eduardo começou a chegar tarde do trabalho com mais frequência. Sempre tinha uma explicação plausível. Reunião que se estendeu, cliente difícil que precisei atender, evento da imobiliária. Eu acreditava porque queria acreditar, porque a alternativa era admitir que o homem que eu amava estava mentindo para mim todos os dias. Nossas conversas ficaram cada vez mais superficiais. Ele parava de me contar sobre o dia dele, respondia minhas perguntas com monossílabos, passava as noites grudado no celular. Quando eu sugeria atividades juntos, um filme no cinema, um jantar romântico, uma viagem de fim de semana, ele sempre tinha alguma desculpa. Você está sendo dramática, Margarida. Ele dizia sempre que eu tentava conversar sobre como me sentia distante dele. Casamento maduro é assim mesmo. Não pode ser lua de mel para sempre. Mas eu sabia que não era sobre lua de mel. Era sobre respeito, sobre companheirismo, sobre ser vista e valorizada pelo próprio marido. Havia noites em que eu ficava acordada ao lado dele, ouvindo sua respiração pesada, me perguntando quando exatamente eu havia me tornado um fantasma na minha própria vida. As discussões financeiras também se intensificaram. Eu nunca tive acesso total às contas bancárias. Sempre dependia da mesada que ele me dava para os gastos domésticos. Quando questionava sobre nossa situação financeira, ou sugeria que eu voltasse a trabalhar, ele ficava visivelmente irritado. Você não entende dessas coisas, Margarida. Deixa que eu cuido. Mulher não precisa se preocupar com isso. Mas eu entendia mais do que ele imaginava. Sabia que ele andava gastando mais do que o normal. Sabia que nossa conta conjunta, a única à qual eu tinha acesso limitado, estava sempre no vermelho. Sabia que ele estava mentindo sobre muita coisa. O momento definitivo aconteceu na semana anterior. Cheguei em casa mais cedo de uma consulta médica e encontrei Eduardo fazendo malas. Não uma, mas 3 malas grandes,
como se estivesse se preparando para uma mudança permanente. Viagem de negócios, ele disse sem me olhar nos olhos. Por quanto tempo? Indefinido. Foi quando entendi que não era uma viagem. Era uma partida, e eu não estava incluída nos planos. Durante os 3 dias seguintes, tentei conversar, implorei para conversarmos, sugeri terapia de casal. Tudo o que recebi em resposta foram evasivas e um crescente desprezo que culminou na conversa de hoje. Margarida, isso não está funcionando há muito tempo. É melhor cada um seguir seu caminho. Mas nós podemos tentar. Ele me interrompeu com um gesto impaciente. Eu já tentei. Durante anos eu tentei. Mas você se acomodou. Parou de tentar. Parou de me interessar. A acusação me atingiu como uma bofetada. Eu, que dedicara minha vida inteira a tentar agradá-lo, estava sendo acusada de acomodação. Eu dediquei minha vida a você, falei, sentindo a voz tremer. E que vida era essa? Ficar em casa, assistir televisão, reclamar que eu trabalho demais? Isso não é vida, Margarida. Isso é vegetar. Notou-se. Foram essas palavras que me levaram à discussão final. Pela primeira vez em anos eu revidei. Gritei. Chorei. Disse tudo o que havia engolido durante tanto tempo. E foi aí que ele perdeu a paciência e me deu o ultimato que me trouxe até aqui. Agora, parada num ponto de ônibus sem saber para onde ir, mexo automaticamente na carteira. Tenho exatamente R$ 43 em dinheiro e um cartão bancário que papai me deu pouco antes de morrer. Para emergências, ele havia dito, segurando minha mão com força. Promete que se um dia precisar, você vai usar, não importa o motivo. Na época, achei que fosse apenas um carinho de pai superprotetor. Papai sempre teve medo de que eu ficasse desamparada. Durante anos, aquele cartão ficou esquecido na minha carteira. Um símbolo de uma preocupação que eu julgava desnecessária. Agora, olhando para o pedaço de plástico gasto, sinto uma pontada de saudade misturada com uma estranha curiosidade. Será que ainda funciona? Será que há algum dinheiro naquela conta? Provavelmente alguns poucos reais que papai deixou por precaução. Mas é tudo o que tenho. É minha única opção. Decido ir até o banco mais próximo. Preciso saber qual é minha real situação financeira, por mais desesperadora que seja. Preciso enfrentar a realidade de frente, sem ilusões, para poder decidir o que fazer a partir de agora. Enquanto caminho em direção à agência bancária, uma parte de mim ainda não acredita que isso está realmente acontecendo. Ainda espero acordar e descobrir que foi tudo um pesadelo terrível. Ainda imagino Eduardo me ligando, pedindo desculpas, dizendo que foi tudo um mal-entendido. Mas uma parte cada vez maior de mim, uma parte que estava adormecida há anos, começa a despertar. Uma parte que sussurra que talvez, apenas talvez, isso não seja o fim da minha história. Talvez seja o começo. E se vocês querem saber o que aconteceu quando cheguei naquele banco, o que descobri naquele cartão que mudou tudo na minha vida, deixem um like neste vídeo, se inscrevam no canal e me contem nos comentários. Que horas vocês estão assistindo e de que cidade? Vocês não vão acreditar no que aconteceu a seguir. Eu mesma ainda não acredito. A reviravolta que minha vida deu naquele dia me ensinou que às vezes, quando achamos que perdemos tudo, é exatamente aí que encontramos o que realmente importa. A agência bancária estava quase vazia quando entrei. Apenas alguns aposentados fazendo movimentações e 1 ou 2 executivos apressados. O ar-condicionado gelado contrastava com o calor úmido da rua, fazendo-me tremer, ou talvez fosse apenas o nervosismo. Dirigi-me ao caixa eletrônico primeiro, tentando verificar o saldo do cartão de papai. Mas a máquina recusou minha tentativa, exibindo uma mensagem que dizia: "Procure o atendimento." Meu coração disparou. Provavelmente a conta estava inativa ou bloqueada por falta de uso. Respirei fundo e me dirigi ao balcão de atendimento. A moça que me recebeu era jovem, com um sorriso profissional que não chegava aos olhos. "Bom dia. Em que posso ajudá-la?" Estendi o cartão com mãos trêmulas.
Eu gostaria de verificar o saldo desta conta, por favor. É do meu pai, que faleceu há 2 anos. Ela pegou o cartão, digitou alguns números no computador e, de repente, sua expressão mudou. Os olhos se arregalaram ligeiramente e ela olhou do monitor para mim, depois de volta para o monitor. A senhora pode aguardar um momento? Vou chamar o gerente. Meu estômago se contorceu. Conta bloqueada. Problemas legais. Talvez papai tivesse dívidas que eu desconhecia. Talvez eu tivesse herdado não apenas sua ausência, mas também seus problemas financeiros. O gerente apareceu em menos de 2 minutos. Um homem de meia idade, cabelos grisalhos, terno impecável. Ele me cumprimentou com uma deferência que me deixou ainda mais nervosa. Senhora Santos, a senhora é filha do senhor Antônio Santos? Sim, sou. Ele faleceu há 2 anos. Meus pêsames. Por favor, vamos à minha sala para conversar com mais privacidade. Privacidade? Para quê? Segui-o até uma sala pequena, mais confortável, com poltronas de couro e um ambiente que exalava seriedade financeira. A senhora trouxe algum documento de identificação? Entreguei minha carteira de identidade e certidão de óbito do papai, documentos que eu sempre carregava comigo por algum motivo que nunca soube explicar. Ele conferiu tudo minuciosamente, depois se virou para o computador. Os dedos dele voavam pelo teclado, com a agilidade de quem trabalha com números há décadas. Senhora Santos, ele disse, limpando a garganta. Seu pai deixou instruções muito específicas sobre esta conta. Ela deveria ser transferida automaticamente para seu nome após o falecimento dele, mas como não houve movimentação, permaneceu em stand-by. Instruções específicas? Sim. Há uma carta lacrada que ele deixou para ser entregue à senhora pessoalmente, caso um dia viesse aqui. E há também... Ele fez uma pausa, olhando novamente para o monitor. Há também um valor considerável depositado nesta conta. Meu coração começou a bater tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Considerável como? Ele girou o monitor na minha direção. O número que apareceu na tela me fez piscar várias vezes, achando que minha visão estava falhando. Contei os dígitos. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 2.436.000 reais. Isso não pode estar certo, sussurrei, sentindo as pernas falharem. Está correto, sim. Seu pai fez investimentos muito prudentes ao longo da vida. Começou pequeno, mas foi consistente. Ações, títulos do governo, alguns imóveis que foram vendidos. Ele era muito discreto, mas muito inteligente com dinheiro. Tentei processar a informação, mas era como se meu cérebro tivesse simplesmente desligado. Papai era eletricista, consertava chuveiros, instalava luminárias, fazia pequenos serviços elétricos no bairro, vivia numa casa simples, usava roupas simples, dirigia um carro velho. Como podia ter juntado tanto dinheiro? A carta, murmurei. Posso ler a carta? Ele abriu um cofre atrás da mesa e retirou um envelope amarelado com meu nome escrito na caligrafia familiar de papai. Com mãos trêmulas, abri o lacre e desdobrei a folha de papel. Minha filha querida Margarida, se você está lendo isso, significa que chegou o momento que eu sempre temi e esperei ao mesmo tempo. O momento em que você precisaria desta segurança que construí para você, grão por grão, durante toda a minha vida. Eu sempre soube, filha. Sempre soube que aquele rapaz não era homem suficiente para você. Vi nos olhos dele, desde o primeiro dia, que ele via você como uma propriedade, não como uma companheira. Mas você estava apaixonada. E quem sou eu para destruir a felicidade da minha filha? Então resolvi construir sua liberdade em silêncio. Cada serviço que fiz, cada real que economizei, cada investimento que fiz, era pensando no dia em que você poderia precisar recomeçar. Porque eu sabia que esse dia chegaria. Você é forte, Margarida. Mais forte do que imagina. Mais inteligente do que ele te fez acreditar. Mais valiosa do que qualquer homem que não consegue enxergar seu brilho. Este dinheiro não é uma herança. É sua liberdade.
Use-o para construir a vida que você merece, não a vida que alguém decidiu que você deveria viver. Seja feliz, minha filha. Seja livre. E lembre-se sempre: você vale mais do que qualquer pessoa que te faz sentir o contrário. Com todo o meu amor e toda a minha confiança, papai. As lágrimas começaram a cair antes mesmo de eu terminar de ler. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de uma emoção tão intensa que eu não tinha nome para ela. Papai sabia. Sempre soube que Eduardo não prestava. E durante todos esses anos, enquanto eu me diminuía para caber nos padrões dele, meu pai estava construindo minha salvação em silêncio. A transferência pode ser feita imediatamente, o gerente disse delicadamente. E eu recomendaria que a senhora procurasse um consultor financeiro para administrar este patrimônio adequadamente. Assenti, ainda em choque. Em 15 minutos, eu havia passado de mulher despejada sem um centavo para uma pessoa financeiramente independente. Era tanta mudança que eu não conseguia processar adequadamente. Enquanto os procedimentos eram realizados, minha mente começou a trabalhar de forma mais clara. O primeiro sentimento foi de alívio. Eu não iria passar fome. Não precisaria dormir na rua. Não dependeria da caridade de ninguém. Mas logo depois veio algo mais poderoso. Raiva. Raiva de ter desperdiçado 15 anos da minha vida tentando agradar um homem que nunca me valoriza. Raiva de ter abdicado da minha carreira, dos meus sonhos, da minha independência por alguém que me descartou como um objeto usado. Raiva de ter me tornado tão pequena quando eu podia ser tão mais. Mas era uma raiva diferente da que senti nos últimos dias. Não era a raiva desesperada e impotente de quem se sente vítima. Era a raiva poderosa de quem finalmente enxerga as próprias possibilidades. Saí do banco com um cartão novo e uma perspectiva completamente diferente sobre minha vida. Pela primeira vez em anos, eu tinha escolhas reais. Podia ir para onde quisesse, fazer o que quisesse, ser quem eu quisesse. Minha primeira decisão foi encontrar um lugar para ficar. Não queria um hotel caro. Ainda estava me acostumando com a ideia de ter dinheiro. Mas também não queria algo degradante. Queria um lugar intermediário, onde eu pudesse pensar com calma sobre os próximos passos. Encontrei uma pousada pequena e limpa em Pinheiros, um bairro que sempre gostei, mas nunca pude explorar, porque Eduardo o achava muito alternativo. O quarto era simples, mas aconchegante, com uma janela que dava para uma rua arborizada. Sentei na cama e liguei o celular pela primeira vez desde que saí de casa. Tinha 17 chamadas perdidas de Eduardo, e uma série de mensagens que variavam entre falsas preocupações e ameaças veladas. Margarida, onde você está? Estou preocupado. Não seja dramática. Volta para casa que a gente conversa. Você não tem para onde ir. Para de fazer teatro. Se você não voltar até hoje à noite, vou mudar as fechaduras. A última mensagem havia chegado há 1 hora. Suas coisas estão na garagem. Você tem até amanhã para buscar. Li as mensagens com um distanciamento que me surpreendeu. 2 horas atrás, cada palavra dele ainda tinha o poder de me ferir, de me fazer duvidar de mim mesma. Agora, elas me pareciam patéticas. As manipulações de um homem pequeno tentando manter controle sobre uma situação que havia perdido. Não respondi. Em vez disso, bloqueei o número dele. Era um gesto simbólico, mas importante. Era minha primeira declaração de independência. Passei o resto da tarde fazendo algo que não fazia há anos, planejando minha própria vida. Peguei um caderno que comprei na papelaria da esquina e comecei a fazer listas. O que eu queria? O que eu precisava? Quais eram meus sonhos abandonados? Queria voltar a dar aulas. Tinha certeza disso. Ensinar sempre foi minha paixão, e eu havia sido boa nisso. Talvez pudesse até fazer uma pós-graduação, me especializar em algo que realmente me interessasse. Queria viajar. Eduardo sempre achava desculpas para não viajarmos, mas eu sempre tive vontade de conhecer outros lugares, outras culturas. Agora eu podia. Podia ir para onde quisesse, quando quisesse. Queria ter amigas novamente. Durante o casamento, havia me isolado gradualmente das pessoas que me eram próximas.
Parte porque Eduardo sempre tinha algum comentário negativo sobre elas. Parte porque eu havia me tornado uma versão tão apagada de mim mesma que tinha vergonha de encontrá-las. Enquanto escrevia, meu telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Margarida? É a Sônia. Sônia Martins. Meu coração disparou. Sônia havia sido minha melhor amiga na escola onde eu trabalhava. Perdemos contato quando larguei o emprego para me casar. Sônia, como você conseguiu meu número? Sua prima Lúcia me passou. Disse que você estava passando por algumas mudanças. Lúcia era a única pessoa da família com quem eu ainda mantinha contato esporádico. Devia ter comentado sobre a separação. Está sendo um período difícil, admiti. Olha, eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas lembrei que você sempre foi uma professora incrível. Tem uma vaga na escola onde trabalho agora. É uma posição para começar na semana que vem. Se você tiver interesse... Quase derrubei o telefone. Uma semana atrás, uma oferta de emprego seria a solução para todos os meus problemas. Agora, era algo diferente. Era a oportunidade de reconstruir não apenas minha estabilidade financeira, mas minha identidade. Sim, tenho muito interesse, muito mesmo. Ótimo. Você pode aparecer lá amanhã para conhecer a diretora? Por volta das 14h? Claro, eu estarei lá. Depois que desliguei, percebi que estava sorrindo. Um sorriso genuíno, pela primeira vez em meses. Era como se uma porta se abrisse para uma versão de mim que eu havia esquecido que existia. À noite, deitada na cama da pousada, refleti sobre as últimas 24 horas. Era impossível que tanto tivesse mudado em tão pouco tempo. Ontem eu era uma esposa rejeitada e sem recursos. Hoje eu era uma mulher livre, financeiramente independente, com uma oportunidade profissional real. Pensei em Eduardo, provavelmente em casa com Carla, imaginando que eu estava em algum lugar implorando por ajuda, desesperada e derrotada. A ideia quase me fez rir. Ele não fazia ideia do que havia acontecido comigo. Não fazia ideia de que, ao me expulsar de casa, havia me libertado de uma prisão que eu nem percebia que estava. Mas também não era ingênua. Sabia que ele tentaria voltar. Homens como Eduardo sempre tentam voltar quando percebem que perderam o controle, e eu precisava estar preparada para isso. Precisava estar preparada para ser a mulher forte que meu pai sempre soube que eu era, mesmo quando eu mesma havia esquecido. Pela primeira vez em anos, dormi profundamente, sem os pesadelos e ansiedades que haviam se tornado companheiras constantes. Sonhei com papai, que me abraçava e sussurrava: "Agora você pode voar, minha filha. Agora você pode voar. Querida, antes de continuar, se essa história tá te tocando, aperta em inscrever-se. É só um segundo, mas faz uma diferença enorme para mim e para esse cantinho seguro que criamos juntas aqui." A manhã seguinte começou com uma sensação estranha de leveza. Acordei sem o peso familiar da ansiedade no peito, sem a sensação de dread que me acompanhava todas as manhãs dos últimos meses. Por alguns segundos, esqueci onde estava e por que não estava na minha cama de sempre. Então, as lembranças voltaram. Não como punhadas dolorosas, mas como waves de libertação. Tomei um banho demorado, pela primeira vez em anos sem me preocupar se estava demorando demais, se alguém precisava usar o banheiro, se tinha que correr para preparar o café de outra pessoa. A água quente caía sobre mim como uma bênção, lavando não apenas o suor e o cansaço, mas anos de submissão silenciosa. Escolhi minha roupa com cuidado especial. Não a roupa que Eduardo aprovaria, mas a que me fazia sentir bem. Um vestido azul marinho que realçava meus olhos, sapatos baixos confortáveis, um casaco que eu havia comprado anos atrás e raramente usava porque ele dizia que me fazia parecer muito séria. Hoje eu queria parecer séria. Queria parecer competente, independente, profissional. Queria parecer com a mulher que eu estava me lembrando que podia ser. Cheguei à escola às 2h em ponto. Era um prédio pequeno, mas bem cuidado, com jardins coloridos na frente
e o tipo de atmosfera acolhedora que sempre me atraiu na educação. Crianças brincavam no pátio, suas vozes alegres criando uma trilha sonora que fez meu coração acelerar, de empolgação, não de medo. Sônia me recebeu na secretaria com um abraço caloroso. Ela havia mudado pouco. Ainda tinha o sorriso fácil e os olhos brilhantes que me lembravam porque tínhamos sido tão próximas. Você está linda, ela disse, me segurando pelos ombros para me examinar. Diferente, mas linda. Tem algo nos seus olhos. Uma determinação que eu não via há muito tempo. Antes que eu pudesse responder, ela me conduziu ao escritório da diretora, uma mulher de 50 e poucos anos chamada Regina, que me cumprimentou com firmeza e olhos penetrantes. Sônia me contou maravilhas sobre você, disse Regina, gesticulando para que eu me sentasse. Mas quero ouvir de você mesma. Por que quer voltar a dar aulas depois de tanto tempo afastada? Era uma pergunta simples que carregava complexidades enormes. Como explicar que durante 15 anos eu havia me esquecido de quem era? Como dizer que precisava redescobrir minha identidade através do trabalho que sempre amei? Porque ensinar nunca deixou de ser quem eu sou. Respondi, surpreendendo-me com a firmeza da minha própria voz. Eu apenas me perdi por um tempo. Mas agora estou de volta. Regina sorriu pela primeira vez desde que me cumprimentou. Essa é exatamente a resposta que eu queria ouvir. Começamos segunda-feira. 5º ano. Turma de 25 alunos. Alguns com necessidades especiais de aprendizagem. Você se sente preparada? Mais do que preparada. Animada. E era verdade. Pela primeira vez em anos eu estava genuinamente animada com algo que estava por vir. Saí da escola com um contrato de trabalho assinado e um sorriso que parecia ter vida própria. No caminho de volta à pousada, parei numa livraria e comprei materiais para planejar aulas, livros de pedagogia para me atualizar, cadernos coloridos para organizar meus pensamentos. Era como se uma parte dormida de mim tivesse acordado e estivesse faminta para aprender de novo. Foi quando estava pagando as compras que meu telefone tocou. Número do Eduardo. Hesitei por um segundo. Ele ainda estava bloqueado, então provavelmente estava ligando de outro telefone. Decidi atender. Era hora de enfrentar essa conversa. Alô? Margarida? Graças a Deus! A voz dele transbordava um alívio teatral que me fez revirar os olhos. Onde você está? Estou desesperado procurando você. Estou bem, Eduardo. O que você quer? O que eu quero? Eu quero que você volte para casa. Esse teatro todo já foi longe demais. Vamos conversar como adultos. O tom condescendente era o mesmo de sempre, mas agora eu o ouvia com ouvidos diferentes. Não me fazia mais sentir pequena, me fazia sentir irritada. Não há nada para conversar. Você deixou suas intenções bem claras ontem. Eu estava nervoso, exaltado. Você sabe como fico quando discutimos. Não era isso que eu queria dizer. Havia algo na voz dele, uma urgência que não estava lá ontem. Algo havia mudado, e eu tinha a suspeita de saber o quê. Como está a Carla? Perguntei, mantendo minha voz neutra. O silêncio do outro lado da linha foi longo demais. Que Carla? Eduardo, por favor, não me insulte fingindo que não sei. Outro silêncio. Então, um suspiro pesado. Olha, a Carla... Isso não tinha nada a ver com você. Foi uma coisa que aconteceu, mas não significa nada. Você é minha esposa. É com você que quero estar. Não sou mais sua esposa. Você mesmo deixou isso claro quando me botou para fora de casa. Margarida, seja razoável. Onde você vai morar? Com que dinheiro? Você não trabalha há 15 anos. Seja prática. E ali estava. A verdadeira razão pela qual ele queria me de volta. Ele achava que eu não tinha escolha. Achava que eu voltaria rastejando porque não tinha para onde ir nem como me sustentar. Engraçado você mencionar dinheiro, disse, sentindo um sorriso perverso se formar nos meus lábios. Acontece que estou muito bem, obrigada. Como assim, muito bem? Você não tem nada. Tenho sim,
Mais do que você imagina. Outro silêncio. Podia praticamente ouvir as engrenagens da mente dele funcionando, tentando entender o que eu estava dizendo. Margarida, vamos nos encontrar. Preciso te ver, conversar direito. Onde você está? Não vou te dizer onde estou, e não vou me encontrar com você. Então como vamos resolver isso? Já está resolvido, Eduardo. Você tomou sua decisão ontem. Agora eu estou tomando a minha. Desliguei antes que ele pudesse responder e imediatamente bloqueei aquele número também. Minhas mãos tremiam ligeiramente. Não de medo, mas de adrenalina. Era a primeira vez na vida que eu havia desligado o telefone na cara dele. A primeira vez que eu havia posto limites firmes e os defendido. Voltei para a pousada me sentindo vitoriosa, mas também sabendo que aquilo era apenas o começo. Eduardo não desistiria fácil. Homens como ele nunca desistem quando percebem que estão perdendo o controle. E eu precisava estar preparada para os próximos movimentos dele. Durante o fim de semana, me dediquei a planejar não apenas as aulas, mas minha nova vida. Fiz listas detalhadas, apartamentos para alugar, cursos que gostaria de fazer, viagens que queria planejar. Era libertador poder sonhar novamente, poder fazer planos que dependiam apenas das minhas próprias decisões. Também procurei um advogado. Se Eduardo ia insistir em me perturbar, eu queria estar legalmente protegida. O doutor. Henrique Sampaio era um advogado especializado em direito de família que atendia próximo à escola. Um homem jovem, sério, que ouviu minha história sem julgamentos. Tecnicamente, vocês ainda são casados, ele explicou. Mas considerando que ele a expulsou de casa e está envolvido com outra pessoa, um divórcio por culpa dele seria relativamente simples. A questão é, você quer algo da partilha de bens? Não. Só quero que isso acabe o mais rápido possível. Isso facilita muito. Podemos protocolar os papéis esta semana mesmo. Senti uma leveza imensa ao sair do escritório dele. Em breve, Eduardo seria oficialmente parte do meu passado. Segunda-feira chegou trazendo uma energia que eu não sentia há anos. Acordei às 5:30 da manhã. Não porque tinha que acordar, mas porque estava ansiosa para começar. Tomei café, arrumei meus materiais e cheguei à escola 40 minutos antes do horário. A turma do 5º ano era exatamente o que eu esperava. 25 crianças cheias de energia, curiosidade e aquela honestidade brutal que só as crianças possuem. Alguns claramente testaram meus limites desde o primeiro momento. Outros se mostraram tímidos e observadores. Todos me lembraram por que eu havia escolhido ser professora. Professora, por que você resolveu dar aula para a gente? Perguntou uma menina chamada Ana Carolina durante o intervalo. A professora anterior disse que você não dava aula há muito tempo. Porque vocês me lembram de quem eu realmente sou, respondi, surpreendendo-me com a sinceridade da resposta. E quem você realmente é? Alguém que gosta de ensinar, de aprender e de descobrir coisas novas todos os dias, igual vocês. A resposta pareceu satisfazê-la, e ela saiu correndo para brincar com os colegas. Mas a pergunta ficou ecoando na minha cabeça. Quem eu realmente era? Estava começando a redescobrir, e a cada dia que passava, gostava mais da pessoa que estava emergindo. Foi na quinta-feira que Eduardo apareceu. Eu estava saindo da escola quando o vi encostado no meu carro, que, a propósito, eu havia comprado 2 dias antes. Um Honda Civic usado, mas em perfeito estado, comprado à vista numa concessionária que ficou obviamente surpresa quando paguei com transferência bancária imediata. Ele me esperava com flores na mão e uma expressão que pretendia ser contrita, mas que me pareceu calculista. Parei a alguns metros de distância, sentindo meu coração acelerar. Não de amor ou saudade, mas de irritação misturada com uma estranha curiosidade. O que exatamente ele pensava que estava fazendo? Margarida. Ele se aproximou com aquele sorriso que um dia me derretia e agora me irritava profundamente. Você está linda. Diferente.
O que você está fazendo aqui, Eduardo? Trouxe flores para você. Rosas vermelhas, suas preferidas. Eram gérberas laranjas, na verdade. Minhas flores favoritas sempre foram gérberas laranjas. Mas Eduardo nunca prestou atenção suficiente para saber disso. Como você descobriu onde eu trabalho? Não foi difícil. São Paulo não é tão grande assim, e você sempre falou sobre dar aulas. O que era uma mentira. Durante nosso casamento, toda vez que eu mencionava sentir falta de ensinar, ele mudava de assunto ou fazia algum comentário sobre como eu deveria estar grata por não precisar trabalhar. Eduardo, eu já te disse que não quero conversar. Você vai receber os papéis do divórcio em breve. Divórcio? Ele deu um passo atrás, como se a palavra o tivesse atingido fisicamente. Margarida, não precisa ser assim. Podemos resolver tudo conversando. Resolver o quê? Você me expulsou de casa. Está com outra mulher. Deixou bem claro que não me quer mais. O que exatamente tem para ser resolvido? Eu cometi um erro terrível. Mas casamento é isso. A gente comete erros e perdoa. É assim que funciona. Observei-o enquanto falava e percebi algo que nunca havia notado antes. Quando Eduardo estava mentindo, e ele estava claramente mentindo, ele gesticulava mais com as mãos e evitava contato visual direto. Como eu nunca havia percebido isso antes. E a Carla? Perguntei. Acabou. Terminei tudo com ela. Foi um momento de fraqueza, Margarida. Os homens, às vezes... Você entende? Não entendo. Explica pra mim. Ele pareceu desconfortável com minha atitude direta. Durante nosso casamento, eu sempre aceitava suas explicações vagas e mudava de assunto para evitar conflitos. Agora, eu queria detalhes. Olha, a gente estava passando por uma fase difícil, você sabe. Você andava muito... distante. E a Carla estava lá, me dando atenção, me fazendo sentir importante. Então a culpa é minha. Não é culpa de ninguém. É só... aconteceu. Mas agora eu percebo o quanto você é importante para mim. O quanto eu preciso de você. Havia algo na forma como ele disse, preciso de você, que me fez suspeitar que essa necessidade não era emocional. Era prática. Como estão as coisas no trabalho, Eduardo? A pergunta o pegou de surpresa. Ele piscou algumas vezes antes de responder. Bem. Estão bem. Por quê? Só curiosidade. E financeiramente, como você está se virando sozinho? Agora ele estava visivelmente desconfortável, mudando o peso de um pé para o outro. Estou bem, administrando. Margarida, por que essas perguntas todas? Vamos voltar para casa e conversar direito. Não vou voltar, Eduardo. Minha vida agora é diferente. Diferente como? Você está morando onde? Vivendo de quê? Havia uma ponta de desespero na voz dele que confirmou minhas suspeitas. Margarida, seja realista. Esse emprego de professora não vai te sustentar. Você não tem experiência para conseguir nada melhor. Você precisa de mim. E ali estava a verdadeira face do Eduardo. Não o homem arrependido que queria sua esposa de volta, mas o manipulador que achava que poderia me fazer voltar apelando para minha insegurança financeira. Você está certo numa coisa, disse, finalmente pegando as chaves do carro. Eu preciso, mas não de você. Precisa de quê, então? Sorri pela primeira vez desde que o vi ali. Preciso aprender a viver sem alguém que me faz acreditar que sou menor do que realmente sou. Entrei no carro sem olhar para trás. Pelo retrovisor, vi Eduardo parado no meio da rua, ainda segurando as flores, com uma expressão de confusão total. Era como se ele não conseguisse processar que a mulher submissa que ele havia moldado durante 15 anos simplesmente não existia mais. Naquela noite, sozinha no quarto da pousada, percebi que havia chegado a um ponto de virada. Eduardo não ia desistir fácil. Sua aparição na escola deixou isso claro, mas eu também não ia recuar. Pela primeira vez na vida, eu sabia exatamente o que queria: liberdade, dignidade e respeito. E estava disposta a lutar por isso, mas primeiro precisava de um plano. Um plano para me proteger,
para me estabelecer completamente e para fechar esse capítulo da minha vida de uma vez por todas. Foi então que decidi que era hora de dar o próximo passo. Na semana seguinte, tomei 3 decisões que mudaram completamente meu jogo. Primeira, aluguei um apartamento. Não qualquer apartamento. Um lugar que me fez sentir em casa pela primeira vez em anos. 2 quartos, varanda com vista para uma praça arborizada, cozinha que recebia sol da manhã. Paguei 1 ano adiantado, só pelo prazer de assinar um contrato onde apenas meu nome aparecia. Segunda decisão, contratei um investigador particular. Dr. Henrique havia sugerido discretamente, depois que contei sobre Eduardo aparecer na escola. Homens como seu ex-marido raramente mudam por amor, ele disse. Geralmente há motivações mais práticas. Vale a pena investigar. O investigador se chamava Carlos Mendoza, um ex-policial que agora trabalhava com casos conjugais. Cabelos grisalhos, olhar perspicaz, ele ouviu minha história sem julgamentos. R$2.000, e em 1 semana eu te digo tudo sobre a vida atual dele, prometeu. Financeira, profissional, pessoal, tudo. Terceira decisão. Me reconectei com pessoas do meu passado. Liguei para colegas professoras, amigas da faculdade que havia abandonado quando me casei. Descobri que várias delas haviam passado por divórcios, reconstruções, reinvenções. Não estava sozinha nessa jornada. Márcia, minha amiga da faculdade, me convidou para um jantar com outras mulheres que ela chamou de o Clube das Renascidas. Todas nós passamos por algo parecido, ela explicou. Casamentos que nos diminuíam, relacionamentos que nos faziam esquecer quem éramos. Agora a gente se apoia mutuamente. O jantar foi uma revelação. 5 mulheres, idades entre 35 e 50 anos, cada uma com uma história de reconstrução. Empresárias, professoras, uma médica, uma artista. Todas haviam saído de relacionamentos tóxicos e construído vidas novas e melhores. O segredo é não olhar para trás com raiva, disse Clara, a médica. Olhar para trás com gratidão. Porque foi a dor que nos ensinou nossa força. Durante essa semana de reorganização, Eduardo ligou todos os dias. Primeiro tentando sedução, depois partindo para a chantagem emocional, finalmente chegando à intimidação sutil. Margarida, você está cometendo um erro que vai se arrepender pelo resto da vida, disse na 5ª ligação. Eu sou a melhor coisa que já aconteceu com você. E se você é a melhor coisa que já me aconteceu? Respondi. Imagina só como minha vida vai melhorar a partir de agora. O resultado da investigação chegou na sexta-feira e confirmou todas as minhas suspeitas. Eduardo estava endividado. Muito endividado. Havia feito investimentos ruins, contraído empréstimos para manter o estilo de vida, e agora os credores estavam atrás dele. Pior ainda, ele havia dado a casa como garantia de um empréstimo que não conseguia pagar. Sua casa vai a leilão em 2 meses, Carlos me informou. E tem mais, a empresa dele está sendo investigada por sonegação fiscal. Ele pode perder a licença profissional. Carla também havia descoberto a situação financeira dele e terminou o relacionamento na semana anterior. Estava namorando outro corretor da mesma imobiliária, o que explicava a urgência de Eduardo para me reconquistar. Ele não te quer de volta, Carlos concluiu. Ele precisa de você de volta. Mulher casada, casa estável, aparência de normalidade. Para ele, você é a solução para todos os problemas dele. Agora tudo fazia sentido. A insistência, as flores, as declarações de amor repentinas. Eduardo não estava arrependido. Estava desesperado. Segunda-feira de manhã, ele me esperava na porta da escola novamente. Mas dessa vez não estava sozinho. Carla estava lá também. E pelos gritos que vinham do estacionamento, eles não estavam exatamente conversando amigavelmente. Você disse que ia resolver tudo com ela! Carla gritava. Estou tentando, mas ela não quer ouvir. Eduardo revidava. Então esquece ela e vamos embora daqui. Você disse que ia me levar para o apartamento novo. Que apartamento novo?
Eu te disse que preciso de tempo para me organizar. Parei a alguns metros de distância, fascinada pela cena. Era como assistir a um filme ruim, onde os vilões brigam entre si. Carla me viu primeiro. Ah, ótimo! Chegou a santinha. Eduardo se virou, claramente constrangido por ter sido pego numa situação tão reveladora. Margarida, não é o que parece. Não é o que parece? Carla riu com escárnio. Conta logo a verdade para ela. Conta que você está falido, que a casa vai ser leiloada, que você precisa dela de volta para não dormir na rua. Eduardo ficou lívido. Carla, cala a boca. Por que eu vou calar? Ela tem direito de saber que tipo de verme você é. Carla se virou para mim. Ele prometeu que ia te largar de vez, que a gente ia morar juntos, que ia me dar uma vida melhor. Mentira! Ele só queria usar você também. Carla, para! Eduardo tentou segurar o braço dela, mas ela se desvencilhou. Sabe o que ele me disse sobre você? Que você era uma idiota, que não entendia nada da vida, que ele podia fazer qualquer coisa que você sempre voltava rastejando. Que você era... Como ele disse mesmo. Ah, sim, conveniente. As palavras de Carla me atingiram como tapas físicos. Não pela dor. Eu já sabia que Eduardo não me respeitava, mas pela clareza que elas trouxeram. Durante 15 anos eu havia sido conveniente, útil, funcional, nunca amada, nunca valorizada, apenas conveniente. É isso mesmo, Eduardo? Perguntei, minha voz saindo mais calma do que eu esperava. Ele abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água. Margarida, as coisas que a gente fala quando está nervoso, responde à pergunta. Era assim que você me via? Como alguém conveniente. O silêncio foi ensurdecedor. Eu sabia, Carla gargalhou. Olha a cara dele, nem consegue negar. Respirei fundo, sentindo uma calma estranha se instalar sobre mim. Não era raiva, não era tristeza. Era alívio. Finalmente a máscara havia caído completamente. Obrigada, Carla, disse sinceramente, por me mostrar quem ele realmente é. De nada, querida. E só para você saber, ele é péssimo de cama também. Entrei na escola deixando os dois discutindo no estacionamento. Pelo vidro da janela da secretaria, vi quando Carla jogou a bolsa na cara de Eduardo e saiu pisando duro. Vi quando ele chutou o pneu do próprio carro com frustração. E pela primeira vez, senti pena dele. Não o tipo de pena que me faria voltar atrás, mas a pena genuína que sentimos por pessoas que são pequenas demais para enxergar as próprias limitações. Naquela tarde, Dr. Henrique me ligou com novidades. Os papéis do divórcio foram aceitos. E tem mais. Descobrimos que Eduardo tentou acessar informações sobre seu patrimônio. Fez consultas sobre sua conta bancária. Tentou descobrir onde você está morando. Isso pode ser considerado perseguição. O que isso significa? Que podemos solicitar uma medida protetiva, se necessário. E também que ele está mais desesperado do que pensávamos. Sábado à noite, estava organizando o apartamento novo quando a campainha tocou. Eram quase 10 horas, tarde demais para visitas sociais. Olhei pelo olho mágico e meu sangue gelou. Eduardo estava lá, claramente embriagado, se apoiando na parede do corredor. Não abri a porta, mas falei através dela. Eduardo, vá embora. Ou eu chamo a polícia. Margarida, por favor, preciso falar com você. Só 5 minutos. Não temos nada para falar. Temos sim. Ele socou a porta. Você não pode fazer isso comigo. 15 anos, Margarida. 15 anos da minha vida. E 15 anos da minha também, que você desperdiçou. Eu sei que você tem dinheiro. A voz dele estava alterada, desesperada. Não sei como conseguiu, mas sei que tem. Me ajuda a resolver minha situação. E a gente conversa sobre voltar. Agora as cartas estavam na mesa. Não era sobre amor, arrependimento ou segundas chances. Era sobre dinheiro. Nunca vou te dar um centavo, disse firmemente. Então você vai me ver na rua? Depois de tudo que vivemos juntos? Eduardo, você me botou na rua primeiro, lembra?
Ouvi um barulho de algo caindo. Provavelmente ele tropeçando. Depois silêncio. Espiei pelo olho mágico e vi que ele havia ido embora, deixando apenas uma garrafa de cerveja quebrada no corredor. Era a prova definitiva de que precisava. Eduardo havia perdido completamente o controle, e agora poderia ser perigoso. Na segunda-feira, solicitaria a medida protetiva. Na terça, o divórcio seria homologado. Na quarta, eu seria oficialmente livre. Mas antes disso, tinha uma última conversa para ter. Uma conversa que fecharia esse capítulo da minha vida para sempre. Uma conversa que Eduardo jamais esperaria. A ligação chegou na quinta-feira de manhã. Eduardo, desta vez sóbrio, com uma voz que eu nunca havia escutado antes. Pequena, quebrada, desesperada. Margarida, me encontra. Pelo amor de Deus, me encontra. Só hoje, última vez. Hesitei. Doutor. Henrique havia me alertado para não me encontrar com ele sozinha. Mas havia algo na voz dele, uma derrota tão completa, que me fez sentir que era seguro. E talvez necessário. 1 hora, café público, shopping Eldorado, praça de alimentação, disse. E Eduardo, se você fizer qualquer cena, eu vou embora. Quando cheguei, quase não o reconheci. O homem que sempre se orgulhava da aparência estava desalinhado. Barba por fazer, olhos vermelhos. Parecia ter envelhecido 10 anos em 2 semanas. Obrigado por vir, ele disse quando me sentei à sua frente. Fala logo o que você quer. Ele respirou fundo, como alguém se preparando para mergulhar em águas profundas. Eu estou acabado, Margarida. Completamente acabado. A casa vai a leilão semana que vem. A empresa está sendo investigada. Minha licença vai ser cassada. Eu vou perder tudo. Esperou que eu dissesse alguma coisa. Não disse. Eu sei que você tem dinheiro. Não sei como, mas sei que tem. Vi o carro novo. Soube do apartamento que você alugou. Você pagou tudo à vista. E daí? Me empresta, por favor, só para eu me reerguer. Você sempre foi boa, sempre me apoiou. Me ajuda desta vez. Olhei para o homem à minha frente. O mesmo homem que me expulsou de casa, que me chamou de inútil, que me traiu e mentiu durante anos. E senti nada. Nem raiva, nem pena, nem satisfação. Apenas uma indiferença gelada. Não. Como não? Não vou te emprestar dinheiro, Eduardo. Não vou te ajudar. Não vou fazer nada por você. Ele se inclinou para a frente, desesperado. Margarida, eu sei que cometi erros, mas nós tivemos 15 anos juntos. Isso não vale nada? Para mim, vale a lição de nunca mais desperdiçar 15 anos da minha vida com alguém que me trata como lixo. Eu nunca te tratei como lixo. Ri. Uma risada seca, sem humor. Você me botou para fora de casa com uma mochila nas costas. Me disse que eu nunca contribuí com nada. Me traiu. Me humilhou. E agora, quando está precisando de dinheiro, quer fingir que me ama? Mas eu te amo. Não, Eduardo. Você ama o que eu posso fazer por você. Sempre foi assim. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, então tentou uma abordagem diferente. Tá bom, eu mereço isso. Mas quanto você tem? Se você pode me ajudar e não ajuda, isso diz muito sobre você também. E ali estava o verdadeiro Eduardo. Nem desesperado, nem arrependido. Apenas manipulador até o fim. Me levantei da cadeira. Tenho o suficiente para nunca mais depender de homem nenhum. Principalmente de você. Margarida, espera. Parei e me virei. Sabe qual é a diferença entre nós dois, Eduardo? Meu pai me ensinou que dinheiro é liberdade. O seu te ensinou que mulher é propriedade. Agora eu tenho liberdade. E você perdeu sua propriedade. Que pai? Seu pai era um eletricista pobre. Sorri pela primeira vez na conversa. Meu pai era um homem sábio que soube guardar dinheiro e cuidar da filha. Você é um homem tolo que perdeu tudo por ganância e machismo. Adivinha quem saiu ganhando? Antes que ele pudesse responder, me afastei.
Ouvi quando ele gritou meu nome, mas não me virei. No estacionamento, sentei no meu carro e respirei fundo. Estava tremendo, mas não de medo, de alívio. Era como se uma corrente pesada que eu carregava há 15 anos finalmente tivesse se rompido. O telefone tocou. Doutor Henrique. Margarida, tenho uma notícia. O divórcio foi homologado. Você está oficialmente livre. Livre. A palavra ecoou na minha mente como música. Uma semana depois, Eduardo tentou uma última cartada. Apareceu na escola novamente, mas desta vez com segurança do shopping. Havia feito uma cena no estacionamento, gritando que eu estava roubando dele, que tinha direito ao dinheiro da minha família. Regina, a diretora, não hesitou em chamar a polícia. Professora Margarida, ela me disse depois que levaram Eduardo embora. Você tem nosso apoio total. Mulheres como você, que saem de relacionamentos abusivos e reconstroem suas vidas, são uma inspiração. Foi quando percebi que minha história não era apenas sobre mim. Era sobre todas as mulheres que se sentem presas, diminuídas, dependentes de homens que não as valorizam. 2 semanas depois, soube pelos jornais que Eduardo havia sido preso por sonegação fiscal. A casa foi a leilão, e ele perdeu tudo mesmo. Carla havia se casado com outro corretor e estava grávida. Senti uma pontada de algo que não era pena nem satisfação. Era paz. A justiça não sempre chega do jeito que esperamos, mas às vezes chega do jeito que precisamos. Na escola, minha turma me abraçou quando contei, adaptando para a idade deles, que estava passando por mudanças difíceis, mas necessárias. Professora, disse o pequeno João, minha mãe disse que quando as pessoas são más com a gente, a vida ensina elas. É verdade? É verdade, João. Mas o mais importante é a vida ensinar a gente a ser forte. A senhora é forte? Olhei para aqueles olhos curiosos e inocentes e pela primeira vez em décadas pude responder com absoluta certeza: sim, João, eu sou. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, pensei no caminho que havia percorrido. 3 meses atrás, eu era uma mulher invisível, dependente, diminuída. Agora eu era professora, proprietária do próprio apartamento, financeiramente independente, emocionalmente livre. Mais importante que tudo, eu havia redescoberto quem era quando ninguém mais estava me definindo. Margarida Santos, 42 anos, professora, mulher livre. E meu pai, onde quer que estivesse, finalmente podia descansar em paz. Sua filha havia aprendido a voar. 6 meses depois, minha vida havia se transformado em algo que eu jamais imaginei ser possível. Acordava todas as manhãs, não com o peso da obrigação, mas com a leveza da escolha. Escolha de como gastar meu tempo, minha energia, meu dinheiro, meu amor. O apartamento se tornou verdadeiramente meu lar. Decorei cada canto do meu jeito. Plantas por toda parte, livros espalhados nas estantes que Eduardo sempre achou bagunceiras, quadros coloridos que ele dizia ser coisa de criança. Descobri que eu tinha um gosto próprio, escondido durante todos esses anos sob as preferências de outra pessoa. Minha rotina na escola havia se estabelecido perfeitamente. Os alunos me adoravam, os pais me respeitavam, e Regina já havia me convidado para coordenar um projeto pedagógico novo para o próximo ano. Eu havia aceitado sem hesitação. Pela primeira vez em décadas, podia planejar o futuro profissional sem consultar ninguém além de mim mesma. Nas tardes livres, voltei a fazer coisas que nem lembrava mais que gostava. Caminhadas no parque, aulas de dança, descobri que adoro salsa. Curso de italiano, sempre quis aprender. Encontros com as amigas do Clube das Renascidas. Márcia estava certa. Havia algo mágico em mulheres que se redescobriam apoiando umas às outras. Financeiramente, havia aprendido a administrar minha independência com responsabilidade. Fiz investimentos conservadores, mantive uma reserva de emergência, mas também me permiti alguns luxos que nunca havia considerado possíveis. A viagem para a Itália já estava planejada para as férias escolares. 2 semanas sozinha, visitando museus, provando vinhos, praticando o italiano que estava aprendendo.
O mais surpreendente foi descobrir uma paixão que estava adormecida: escrever. Comecei um blog sobre recomeços depois dos 40, e as mensagens que recebia de outras mulheres me emocionavam até as lágrimas. Histórias parecidas com a minha, mulheres que também haviam se perdido em relacionamentos tóxicos e estavam tentando se encontrar novamente. Nos fins de semana, visitava o túmulo do papai. Não por tristeza, mas por gratidão. Contava para ele sobre meus dias, meus planos, minhas descobertas. Obrigada, eu dizia sempre antes de ir embora, por me ensinar que eu valho mais do que qualquer pessoa que me faz sentir o contrário. O impacto da minha transformação ecoou em pessoas que nem imaginei. Sônia me contou que minha mudança a inspirou a terminar um casamento que também estava a sufocando. Te vendo tão forte, tão realizada, me fez perceber que eu também podia. Regina disse que usava minha história como exemplo para outras funcionárias da escola que passavam por situações difíceis. Até mesmo as crianças da minha turma pareciam influenciadas pela minha nova energia. Ana Carolina, a menina que perguntara quem eu realmente era no meu primeiro dia, agora falava abertamente sobre querer ser forte igual a professora Margarida, quando crescesse. Carla, soube por acaso, havia se divorciado já do segundo marido. Continuava procurando nos outros a felicidade que só ela mesma poderia construir. Senti pena genuína. Ela ainda não havia aprendido a lição que eu levei 42 anos para entender. Eduardo. Bem, Eduardo havia desaparecido da minha vida e dos meus pensamentos. Soube que havia mudado para outra cidade, tentando recomeçar longe dos credores e da reputação destruída. Não sentia raiva nem satisfação, apenas indiferença. Ele havia se tornado irrelevante na minha história. As lições que aprendi nesse período se cristalizaram em algumas verdades simples, mas poderosas. Primeira, nunca é tarde demais para recomeçar, desde que você tenha coragem de admitir que precisa. Segunda, nossa dependência emocional de aprovação externa é a maior prisão que construímos para nós mesmas. Terceira, o amor próprio não é egoísmo, é responsabilidade. Aprendi também que força não é aguentar tudo calada. Força é saber quando falar não, quando sair, quando escolher você mesma em primeiro lugar. Durante anos, confundi submissão com virtude, abnegação com amor. Agora sei que o verdadeiro amor, seja romântico, familiar ou próprio, sempre eleva, nunca diminui. O futuro se desenha diante de mim como uma página em branco que só eu posso escrever. Talvez eu conheça alguém novo um dia, mas agora sei que qualquer pessoa que entrar na minha vida terá que somar, não subtrair. Terá que me enxergar como parceira, não como propriedade. Terá que amar a mulher forte que me tornei, não tentar moldar uma versão mais conveniente de mim. Planejo usar parte da herança do papai para abrir uma ONG para mulheres em situação de violência doméstica. Quero oferecer não apenas abrigo temporário, mas ferramentas para a independência financeira e emocional, cursos profissionalizantes, terapia, consultoria jurídica, tudo o que eu gostaria de ter tido acesso quando estava presa no meu próprio casamento. Meu blog está virando um livro. Uma editora pequena se interessou pela minha história e pelas histórias das mulheres que me escrevem. Recomeços. Depois dos 40. Como descobri que minha vida começava, quando pensei que havia acabado. O título ainda está sendo ajustado, mas a essência permanece. Às vezes, tarde da noite, fico na varanda do meu apartamento olhando as luzes da cidade e pensando em como é estranho e maravilhoso descobrir que a pessoa que você sempre foi estava apenas esperando permissão para aparecer. Durante 42 anos, vivi como coadjuvante na minha própria história. Agora, finalmente, sou a protagonista. E vocês, que acompanharam minha jornada até aqui, espero que entendam a mensagem real por trás de tudo isso. Não importa quantos anos você tem, não importa há quanto tempo está numa situação que te diminui, não importa quão dependente você se sente. Sempre, sempre é possível recomeçar. Seu valor não é determinado por quanto alguém te ama ou te quer. Seu valor é inerente, é seu, independente de qualquer pessoa externa. E quando você finalmente entende isso de verdade, quando sente isso nas suas células,
aí sim sua vida realmente começa. Se você gostou dessa história, por favor, não vá embora sem se inscrever. Cada inscrição mantém esse canal vivo e mantém histórias como essa sendo contadas. Se você acredita que nenhuma mulher deveria passar por isso sozinha, então toca agora no botão de inscrever-se. É literalmente 1 segundo. Mas para mim são horas de busca de histórias reais para vocês. Obrigado, minhas queridas. Também não esqueça de curtir o vídeo e comentar de onde você está assistindo. Até mais. Obrigada por me ouvirem. Obrigada por me acompanharem nessa jornada. E lembrem-se sempre, vocês são mais fortes do que imaginam, mais valiosas do que qualquer pessoa que não consegue enxergar isso. E nunca, nunca é tarde demais para começar a vida que vocês realmente merecem viver.